Pedir para vocês voltarem aqui rapidinho, corrigir a apostila, certo? E ficar só o CA daí, para a gente corrigir na próxima aula. Só repetir, faltam, não vou tomar muito tempo de vocês. Ó, vamos para 13, então, tá? É verdadeiro e falso. Vou fazer a correção aqui rapidinho com vocês. Página 13, verdadeiro ou falso? Mussolini foi o fundador do Partido Nacional Fascista, o qual pregava a implantação de um regime político democrático. Gente, fascismo e democracia Falso. são opostos, né? É falso. São antagônicos, o antagonismo, o que é contrário na sociedade. Próxima. Os fascistas chegaram ao poder por meio da Marcha sobre Roma, manifestação que exigiu o rei Vítor Emanuel III a nomeação de Mussolini para o cargo de chanceler, primeiro-ministro, a mesma coisa que Hitler. Hitler também foi ministro, é verdadeiro, tá? Então, essa marcha sobre Roma foi muito importante, esse movimento. Um movimento muito parecido no Brasil para a chegada dos militares no poder. A gente tem isso, essa ideia de marcha, paz, família, liberdade, foi uma marcha feita no nosso país e que incentivou os militares a chegar no poder. Então, quando os militares chegam no poder no Brasil, eles chegam com apoio popular, tá? Aqui, a ideia do Mussolini no poder também chega com apoio popular, advém dessa marcha para destituir o rei. Letra C. Como líder da Itália, Mussolini implantou um governo de extrema-direita e totalitário? Sim. D. Apesar de pregar a expansão territorial da Itália, os fascistas eram contrários ao uso da violência. Claro que não. Tanto nazismo quanto fascismo se utilizavam de violências. Regimes totalitários e regimes autoritários se utilizam de violência, tá? Alguns de forma explícita, outros de forma implícita, mas todos regimes autoritários, não importa se é de direita, não importa se é na União Soviética, se é na Alemanha, eles se utilizam de violência. E letra E, o governo de Mussolini não recebeu apoio do povo italiano. Falso, ele recebeu apoio, assim como Hitler também recebeu apoio, certo? Prof, pode repetir as duas últimas? Posso, ficou falso, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. As duas últimas são falsas. Obrigada, prof. Vamos lá, questão do Enem agora. Bora lá. Os regimes totalitários da primeira metade do século XX apoiaram-se fortemente na mobilização da juventude em torno da defesa de ideias grandiosas, a volta do Terceiro Reich, o grande império na Alemanha, a volta da marcha sobre a Roma, a volta do grande império romano na Itália, né? Para o futuro da nação. Nesses projetos, os jovens deveriam entender que só havia uma pessoa digna de ser amada e obedecida, que era o líder. Essa ideia de amar o líder. Por exemplo, é uma ideia muito veiculada hoje na China ainda. É uma ideia veiculada na Coreia do Norte, certo? De amor pelo grande líder. Tais movimentos sociais juvenis contribuíram para a implantação e sustentação do nazismo na Alemanha, do fascismo na Itália, Espanha e Portugal. Por quê? Porque é a ideia da revolução cultural. Então, essa questão da escola, desse discurso dentro da escola é muito importante para convencimento desse jovem, que é importante acreditar nesse líder, porque esse líder vai salvar o seu país, certo? Vai fazer com que esse país melhore, enfim. Muito bem. A atuação desses movimentos juvenis caracterizava-se. Vamos começar daí para cima, tá? Pelos métodos políticos populistas e pela organização de comícios. Não, gente, nem comício e nem líder populista. Líder populista é aquele líder das massas. Não é essa liderança que eles têm. Eles têm apoio de uma elite, de um grupo específico. Então, não são lideranças populistas. Por exemplo, JK é populista no Brasil. O Lula, um grande líder populista no nosso país, ou seja, para atingir a massa, né? Evita Perón na Argentina, uma grande liderança populista, histórica, porque atingia as massas, as classes mais pobres.
E não é o objetivo dessa galera. Essa galera que chega ao poder, ela chega com o apoio de uma parcela da população, que é uma parcela mais elitizada. Pelo diálogo, ao organizar debates, gente, se é Não tinha debate. autoritário, não tem diálogo, não tem. Ou é ou não é. Não tem dialética. Ou tu vota em mim, ou tu vota em mim. Não tem uma segunda opção. Não tem conversa. Então, elimina questões de assinalar, eu elimino as improváveis. Questão do Enem, também, tá? Porque é pura interpretação a questão do Enem. Pela promoção de um modo de vida saudável. Ai, meu Deus, nada a ver, né? Letra B. Pelas propostas de conscientização da população acerca de seus direitos como cidadãos. Tinha direito. Tá? Legal. Então, meu Deus, eu elimino. Não tem, gente. Aí eu fico só com uma. Sectarismo. Olha só. Mas eu não sei o que é sectarismo. Então, como é que eu ia saber? Pelo sectarismo e pela violenta e radical, e pela forma violenta e radical com que enfrentavam os opositores do regime. Gente, deixa eu só voltar aqui, deu alguma coisa? Pronto, voltou. Sectarismo, pequenos grupos, guerras sectárias. É como se, por exemplo, dentro do Prisma, eu tivesse ali 8º ano contra 9º ano e segunda série, 8º ano e primeira série contra... São guerras sectárias. São pequenos grupos que são oponentes dentro do mesmo país. Vamos dar um exemplo simples, básico para entender. A Síria. A Síria é um conflito sectário. Por quê? Dentro da Síria, o que eu tenho? Primeiro, Bashar al-Assad, que é um governo autoritário. Em contrapartida, do outro lado, eu tenho quem apoia o Bashar al-Assad, ou seja, quem é a favor dele. Eu tenho os rebeldes, que são contra o Bashar al-Assad, e quem apoia ele. Eu tenho dentro da Síria, não é só isso, eu tenho o Estado Islâmico dentro da Síria, é outro movimento. Então, eu tenho os rebeldes, que lutam por liberdade, eu tenho o Estado Islâmico, que luta pelo poder, eu tenho o Bashar al-Assad, quem luta em favor dele, e eu tenho mais outros grupos, que são grupos que se estabelecem por territórios dentro da Síria, e tem um povo civil aí no meio disso tudo. Ou seja, eu tenho vários grupos lutando entre si. E aí eu tenho a união de alguns deles contra o Estado Islâmico. Peraí, prof. Então é tipo assim, muçulmanos contra o Bashar al-Assad, acho que é esse o nome dele, eu não sei falar. Bashar al-Assad. E esse cara aí contra todo mundo? Tipo, mas... Assim, ó. Mais ou menos assim? O sectarismo quer dizer pequenos grupos dentro de um país. Eu tenho disputas dentro do próprio país, de grupos. Então, eu dei o exemplo da Síria, por quê? Eu tenho quem apoia o governo, que são pró-governistas, quem apoia o Bashar al-Assad, que é autoritário. Do outro lado, eu tenho os rebeldes. Rebeldes que são contra o governo do Bashar al-Assad e lutam por liberdade. Dentro da Síria, eu tenho o Estado Islâmico também, que luta contra o governo, mas que luta contra os rebeldes. Luta contra os rebeldes porque eles querem poder, luta contra o governo porque eles querem o poder. Eu tenho dentro da Síria os curdos. É um grupo de terras dentro da Síria. Então, eles lutam contra o Estado Islâmico, lutam contra os rebeldes e lutam contra os governos. Ou seja, eles lutam entre si. Entendam isso? Então, sectarismo, uma guerra sectária, é uma guerra que internamente eu tenho vários grupos lutando contra isso mesmo, uma bagunça. Próprio civil, que não tem nada a ver com isso, fica no meio disso tudo. Por isso, a migração. Por isso, a galera fugindo, gente. Não tem como sobreviver e não ser impactado por tudo isso que está acontecendo dentro do país sírio. Só para a gente poder entender o que é uma guerra sectária. Certo? Muito bem. Então, a alternativa certa é a alternativa A, da número 2. Ô, prof, voltando lá na Alemanha, rapidinho, bem rapidinho. Mesmo o Hitler não ligava assim muito nem para as pessoas que tinham dinheiro, né? Tipo, pessoas, judeus que tinham
Porque Grande sabe o que poder, assim. acontece, Kailane? Todo o dinheiro do povo judeu fica para o governo. Tudo é apropriado pelo governo. Entendeu? Nossa. Tudo é apropriado pelo governo. Tudo que pertence aos judeus, os judeus são presos e tudo é apropriado pelo governo. Né? Olha lá, número 3. Tem um texto que também é de interpretação, falando dos regimes e tudo mais. Com base no texto, as afirmativas agora. O nazifascismo, a junção do nazismo com o fascismo, que são ambos regimes totalitários, rejeitou o iluminismo e, consequentemente, repudiou a liberdade e o racionalismo. Sim, ideias iluministas são ideias que discutem e falam contrário ao poder centralizado na mão de uma única pessoa. É claro que eles vão repudiar o iluminismo. Vocês acham que eles defendem democrático, o poder do povo? Então, eles rejeitam o iluminismo, sim. Então, lembrar o que é o iluminismo. Nós estudamos no 8º ano. Iluminismo, movimento intelectual do século XVIII, que pregava liberdade, igualdade e fraternidade. O poder emana do povo, Rousseau. Os 3 poderes, Montesquieu. Ou seja, é contrário ao mercantilismo, é contrário ao absolutismo. Absolutismo, poder na mão do rei. Totalitarismo, é poder na mão também de um único líder. Então, eles rejeitam, sim, tá certo. Os projetos de construção de novos estados, idealizados por Hitler e Mussolini, pregavam a superioridade de grupos em relação aos demais integrantes? Sim, a superioridade da raça pura, da raça ariana, tá? A limpeza étnica. Correto. Tanto para o Führer, grande líder em alemão, como para o Duce, que também é grande líder italiano, o fortalecimento de seus estados passava pela ampliação territorial, ampliar o território, e pela destruição de seus inimigos externos? Sim. Então, todas as alternativas estão corretas. Ideia de expandir. Por isso, Terceiro Reich. Por isso, marcha sobre Roma. Alternativa correta, alternativa A. E a última, 4 lá do Enem, também tem um textinho, né? E aí o textinho fala: as brigadas internacionais foram unidades de combate formadas por voluntários de 53 nacionalidades dispostos a lutar em defesa da República Espanhola. Estima-se que cerca de 60 mil cidadãos de várias partes do mundo, incluindo 40 brasileiros, tenham se incorporado a essas unidades. Apesar de coordenadas pelos comunistas, as brigadas contaram com membros socialistas, liberais e de outras correntes político-ideológicas. A Guerra Civil Espanhola expressou as disputas em curso na Europa na década de 30. Socialistas versus capitalistas. Né? Com apoio da União Soviética, com apoio aí, do fascismo e do nazismo, né? Extrema-direita. A perspectiva política comum que promoveu a mobilização descrita foi: quem é que promoveu isso tudo? É a crítica ao stalinismo? É a crítica ao stalinismo, gente? Não. Aqui, falando do texto. Nós estamos falando do texto, certo? É adesão ao anarquismo? Esquece anarquismo, gente. É apoio ao corporativismo? Aqui, só pode ser qual a alternativa, gente? É o combate ao quê? Ao fascismo. Ao fascismo. É o combate ao fascismo. Porque o fascismo e o nazismo apoiaram na Guerra Civil Espanhola. Então, de um lado, eu tenho a União Soviética apoiando a galera de esquerda, e do outro lado, eu tenho o apoio da Itália e da Alemanha apoiando a galera de direita. Quem ganha essa parada é a galera de direita, que chega ao poder. Certo? Muito bem. Très bien. Uhum. Gente, desculpa ter passado do horário, mas daí a gente terminou. Fica como tarefa o CA, tá bom? Ei, muito obrigada. Corações para vocês que ficaram comigo até agora, tá? Beijinho para vocês. Bom almoço. Tchau, prof. Beijo. Cuida. Bom almoço. Valeu, Iago, por ter tirado a foto lá.